Olá, que bom ter você aqui para juntos nós aprendermos e refletirmos mais um pouco sobre lições ensinadas por Jesus Cristo, cabeça da Igreja Cristã espalhada pelos 4 cantos do planeta. Talvez você vai achar um pouco estranha a palavra que Jesus vai falar hoje, mas não se preocupe, porque ele é a verdade. No final, nós vamos estar entendendo a lição profunda, talvez um pouco difícil, mas com aquele objetivo que Jesus sempre tem de nos promover como seres humanos e nos fazer crescer espiritualmente. O contexto da mensagem faz parte do Sermão da Montanha e o versículo para esta reflexão está no capítulo 5 do livro de Mateus, no versículo 41, e Jesus disse: se qualquer te obrigar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Aí a nossa mente carnal, a nossa natureza simplesmente humana, né, fica meio assustada. Como assim? Parece que Jesus está querendo nos dar um castigo? Vamos entender o pano de fundo. Essa metáfora que Jesus usou, falando sobre a milha, tem a ver com a dominação do Império Romano e houve naquela época a construção de muitas estradas para ligar os territórios que eram conquistados. Os estudiosos dizem que por aquelas estradas muitos soldados caminhavam a pé carregando pesadas bagagens. Bagagens de objetos pessoais, instrumentos de acampamento, armamentos. Para facilitar a vida desses soldados, foi criado um decreto que os autorizava a recrutar qualquer pessoa que eles encontrassem pelo caminho para ajudá-los a carregar a bagagem até o limite de 1 milha. Nas estradas romanas, cada milha era sinalizada por pedras. Segundo historiadores também, 1 milha romana equivale a 1,5 km da nossa medida. E aquilo era obrigatório, então ninguém podia dizer não, se fosse recrutado, porque senão a cobrança era rígida. Resultado, os israelitas se sentiam muito humilhados com aquela situação, porque muitas vezes eles tinham que fazer isso, servir aqueles opressores, aqueles dominadores, pessoas de crenças diferentes, e eles se sentiam insatisfeitos, eles ficavam com ira, com raiva, se sentiam humilhados, vexados. E aí, dentro desse contexto, Jesus chega e fala essa palavra. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E a nossa natureza carnal, egóica, fala, como assim, Jesus? Estão me humilhando, estão me escravizando, estão me obrigando a fazer coisas que os meus valores não aceitam. Aí o Senhor quer que eu receba um duplo castigo? Que eu faça isso 2 vezes mais? Essa é a natureza egóica falando. Agora vamos pensar na situação pela ótica de Jesus. Tudo que Jesus fala é para a evolução do ser humano, para a expansão da consciência, para nos elevar a um nível de espiritualidade superior, porque ele está querendo criar em nós o perfil de cidadãos que almejam um dia herdar o reino de Deus. E isso não é qualquer coisa, isso é de fino trato. Quando Jesus fala sobre a 2ª milha, a caminhar a 2ª milha, a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar é que uma espiritualidade mais elevada nos faz superar aquele ambiente comum, superar os limites do nosso egoísmo. Então,
quando a gente entra nessa dimensão do voluntariado, acontece um fenômeno incrível. Nós saímos da posição de escravos da situação, de escravizados pelo opressor, e nós passamos a olhar o problema de cima. Então, nós nos tornamos senhores e senhoras da situação. Esse é o objetivo de Jesus. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, não deixa nada te contrariar. Você está pensando que isso é uma opressão? Você se expanda a sua consciência, faça de um novo jeito. Entre naquela dimensão da generosidade, da gentileza, da boa vontade, que você vai ver que a opressão desaparece. É um nocaute, quando fazemos assim, é um nocaute da mesquinhez, da insatisfação, da raiva, da ira, da murmuração. E é uma elevação da dimensão da boa vontade que está atrelada ao domínio próprio, à resiliência, à tolerância, que são faces do fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Louvado seja Deus! Então, quando Jesus nos manda seguir a segunda milha, Ele não está nos castigando. E Ele não está querendo colocar mais opressão onde a gente já imaginava que havia. Pelo contrário, Ele está querendo nos libertar desse jugo da nossa natureza carnal. Porque no reino de Deus o que impera é a liberalidade, o amor verdadeiro, a gentileza, o amor, a paz, né? A ajuda. Esse é o alvo que nós, como cristãos, desejamos um dia alcançar. E ao nos dizer para caminharmos a segunda milha, o Espírito Santo está nos falando o seguinte: você é capaz, você consegue, você nasceu para ser vencedor. Glória a Deus por isso. Amados, com Jesus nós podemos. Assim seja. Amém.